Olá, fotógrafo, tudo bem? Eu sou a Sincser do Fotodicas Brasil. Eu quero compartilhar com você nessa aula aqui 6 passos que eu costumo dar, né, no meu fluxo de trabalho quando eu edito qualquer foto, né? Principalmente quando é foto de ensaio. Então a gente vai passar por esses pontos, né, por esses 6 passos. E eu vou tentar dar o maior número de dicas possível para cada passo, para que você consiga, da forma mais simples e eficiente, uma edição legal no Photoshop, né? Eu vou utilizar o Photoshop. Você pode trabalhar tanto com Lightroom como Photoshop, né? Algumas partes dessa edição poderiam ser feitas no Lightroom, mas eu vou fazer ela inteira no Photoshop. Essa imagem que você vai estar vendo aí na tela é a imagem que eu vou trabalhar. Essa foto é do Emílio Azevedo. Ele é um fotógrafo brasileiro que está há 20 anos na Califórnia, super premiado e parceiro aqui do nosso Fotodicas Brasil. E eu estava conversando com ele que eu precisava de uma foto muito específica, que eu queria mostrar algumas técnicas que eu gosto muito de fazer, mas que eu não estava com nenhuma foto que pudesse realmente dar todas as possibilidades no Photoshop que eu quero compartilhar com você. E ele me cedeu essa foto aí. Então, Emílio, valeu, abração e vamos para a nossa aula. Então, eu vou abrir o Photoshop. Eu estou com a versão CC. Vou clicar 2 vezes aqui na minha área de trabalho, mas poderia vir em arquivo e abrir. Vou abrir essa foto e essa foto aqui está em RAW. Então, quando eu abro uma foto em RAW no Photoshop, ele automaticamente vai abrir o Camera Raw para editar, né? Você não precisa necessariamente trabalhar com a foto em RAW, né? É legal, evidentemente, né? Se você está trabalhando profissionalmente, a gente sempre busca trabalhar com RAW, porque você tem muito mais opções de edição, né? O arquivo RAW, por ser um arquivo cru, ele tem muito mais informação que um arquivo JPEG, que já é um arquivo comprimido. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar com ele aqui no Camera Raw. Bom, abri aqui o Camera Raw. Essa parte aqui da exposição, essa parte aqui, básica, né, do tratamento, todas essas abas aqui estão no Lightroom. Ele trabalha da mesma forma, o Camera Raw e o Lightroom trabalham da mesma forma. Então aqui, ó, eu vou começar no automático. Simples assim. Isso é um excelente início. O Camera Raw, ele está cada vez mais inteligente, né? A Adobe tem evoluído muito nesse algoritmo. E muitas vezes ele faz um ótimo trabalho já de cara. Se você quiser continuar editando, né? Você pode mexer aqui, ó, na exposição. Ele dá a foto faz assim porque a foto está muito, muito grande. Aí ela faz esses quadradinhos aqui. Mas isso não quer dizer nada. Pronto. Você pode aumentar um pouquinho o contraste, diminuir os realces, ó, são as altas luzes, tá vendo? Para cá vai aumentar a parte mais clara e aqui somente as altas luzes. Nessa imagem específica não tem muita edição para fazer na fotometria, né? Aqui a gente tem os brancos, ó, para a direita e para a esquerda, e os pretos para a direita e para a esquerda. Vou deixar aqui. Aqui a gente pode aumentar, né? A claridade deixa a imagem mais impactante, né? Aqui deixa mais suave para a esquerda. Eu não vou mexer muito na claridade, não. É só para você perceber as possibilidades. Então, esse é o início básico de qualquer imagem que eu traga, né, para a edição. Eu passo para o Camera Raw. Você poderia trabalhar aqui, ó, no equilíbrio de branco. Como está em RAW, eu posso trabalhar no equilíbrio de branco como se eu estivesse fotografando agora, né? O RAW permite que eu faça essa edição, né, do balanço de branco, da fotometria, como se eu estivesse fotografando nesse momento. Mas eu não vou mexer nessa foto. Eu poderia mexer na temperatura e fazer agora já uma edição criativa da coloração, mas eu prefiro fazer isso no Photoshop. Mas é só para você saber que você já pode começar daqui fazendo esse tipo de ajuste. Então, vou lá no automático, vou deixar aqui. Aqui na hora de abrir imagem, vai a minha primeira dica. Se você trabalha com RAW, é importante que você clique aqui, ó. Ele vai abrir essa caixa e nessa caixa aqui você tem que abrir no Photoshop como objeto inteligente. Por quê? Porque quando você abrir no Photoshop como objeto inteligente, você vai poder editar essa imagem. E se por acaso você quiser voltar no Camera Raw e editar, continuar editando ali, você tem o seu RAW perfeitinho ali, ainda com todas as possibilidades de edição. Se você não marcar isso aqui, você perde a opção do RAW. Você vai voltar com a imagem para cá, só que ela já não vai ter mais todas as opções de quando o RAW entrou. Então, se você trabalha com RAW,
é importante você abrir no Photoshop como objeto inteligente. Vou dar OK. E aqui vira abrir objeto. E vou dar OK. E ele vai abrir aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar com esse símbolo aqui do lado, né? Que significa que ele é um objeto inteligente. Ctrl 0. Mas aí você fala assim, que você não trabalha ainda com RAW, trabalha só com JPEG. O que você vai fazer? Você vai abrir o JPEG, você pode configurar o Photoshop para ele já abrir qualquer imagem JPEG no Camera Raw, né? Isso é uma opção, mas talvez um exagero, você não precisa passar todas as imagens lá no Camera Raw. Então uma coisa legal de você pegar é você pegar a sua imagem fingindo que essa aqui é uma JPEG, você vem aqui em filtro e vem aqui, ó, filtro Camera Raw. E aí você pode abrir a sua imagem no Adobe Camera Raw, fazer as edições como eu mostrei, né? Tudo direitinho e voltar para o Photoshop e continuar editando, fazer todos os passos que eu vou fazer a partir de agora, caso você esteja trabalhando com uma imagem JPEG. Ok? Eu vou cancelar, né? Porque eu já abri. Então eu tenho minha imagem aqui e o meu primeiro passo, né? Que é a correção de fotometria, já está pronto. Eu não tenho uma imagem que precisava de tantas correções assim, mas o primeiro passo, quando eu abro uma imagem, é a correção de fotometria. Vamos ao segundo passo agora, que é remoção de distrações da minha imagem. Nessa imagem aqui, temos essa parte daqui do fundo, né, que incomoda, né, essa plaquinha aqui e essa pessoa aqui que está encostada aqui na ponte, que está competindo com a minha modelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse fundo aqui, Ctrl J. E para utilizar as ferramentas que eu quero utilizar, o Photoshop ele precisa rasterizar a imagem. Ele não vai permitir que eu utilize como um objeto inteligente. Vou te mostrar aqui, ó. Estou com essa ferramenta selecionada, né? Ferramenta de recuperação de manchas. Quando clicar, ele vai reclamar aqui, ó, que ele precisa rasterizar a imagem primeiro. Então, vou dar OK, vou deixar ele rasterizar, tá bom? E agora sim eu vou editar a minha imagem, vou remover. Eu poderia usar algumas ferramentas. Tem 3 ferramentas principais que eu gosto de utilizar no Photoshop para a gente fazer esse tipo de ajuste. Recuperação de manchas, né? Aqui a gente tem a ferramenta de carimbo, Clone Stamp em inglês. Sempre quando eu vou pensar no carimbo, eu venho Clone Stamp na cabeça primeiro. Eu tenho a recuperação de manchas, eu tenho carimbo e sensível a conteúdo. Eu acho que a ferramenta mais inteligente, a forma mais inteligente de remover distrações no Photoshop é sensível a conteúdo. E para utilizar isso, você precisa simplesmente selecionar o que você quer e mandar o Photoshop remover para você. Existem várias formas de selecionar no Photoshop, mas que eu acho que também evoluiu muito e está cada vez mais prático e mais fácil de utilizar é a ferramenta caneta. Então aqui, ó, eu venho em ferramenta caneta, vou clicar e vou selecionar o que eu quero remover. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, barra de espaço, para a gente virar a mãozinha, ó. Vou remover isso aqui. Então eu vou clicar fora, tá? Eu vou deixar um espaço para o Photoshop fazer essa remoção para mim. Eu preciso que ele tire um pedaço da imagem, aquilo que eu quero remover, e que ele tenha um pedaço do lado de fora. Ó, quando vira uma bolinha, ele fecha para mim. Botão direito, criar seleção. Não preciso mexer em nada, ok, pronto. E agora eu vou fazer ele remover para mim. Shift F5, ele vai abrir essa caixinha aqui, né? Tem várias coisas aqui que a gente utiliza muito no Photoshop, mas tem também sensível a conteúdo. Vou dar ok, ok, e vou deixar ele trabalhar para mim. Voilá, Ctrl D, ele fez bastante coisa, ó. Aqui ainda ficou um pedacinho. Então, eu posso pegar aqui, marcar. Existem outras ferramentas que você pode utilizar, tá? Eu gosto de fazer assim, Shift F5, sensível ao conteúdo, vou lá, Ctrl D, Ctrl 0, e tem aqui, antes e depois, ó, fez um excelente trabalho. Eu poderia duplicar essa camada, né, para a gente ter um controle maior do que a gente está fazendo. Eu poderia duplicar essa camada para continuar fazendo a remoção lá das distrações da minha imagem, né? Isso é interessante porque você tem um controle maior caso alguma coisa não saia como você gostaria, ok? Eu vou manter ali na mesma camada, mas se você quiser, você duplica, Ctrl J, e continua trabalhando. Então, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Essa parte aqui, Ctrl mais, é mais delicada para remover. Por quê? Ctrl mais. Porque aqui a gente tem
a roupa dela, né? A distração está encostando em alguma coisa. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar uma área para respirar aqui, para o Photoshop fazer esse controle para mim. E aqui na roupa eu vou pegar bem juntinho, ó. Bem juntinho. Essa é uma ferramenta que a gente pode fazer curva. Mas se você não tiver ainda habituado a mexer com a ferramenta, você não precisa se preocupar. Você pode simplesmente vir contornando aqui, ó, aos pouquinhos. Porque nessa abordagem aqui, eu só quero remover o objeto, né? Eu não preciso necessariamente fazer esse controle certinho, ó. Ele vai virar uma bolinha. Pronto, ele virou aqui. Botão direito, criar seleção. Ok. E Shift F5. Sensível a conteúdo. E vou deixar. Ó, voilá. Ctrl mais. Ó, perceba que aqui, ó, ele tirou um pedacinho. Tá vendo? Ele acabou copiando, né? Como colou muito na roupa, acabou copiando um pedacinho da roupa. Não tem problema, eu posso manter a seleção aqui e agora eu vou utilizar outra ferramenta. Eu posso utilizar tanto a ferramenta aqui, eu posso experimentar primeiro a ferramenta de recuperação de manchas, tá? E passar aqui para ver o que o Photoshop vai fazer, porque também é sensível a conteúdo, essa ferramenta. Ó, não ficou legal, Ctrl Z. Então aqui eu vou no meu carimbo. Eu posso aumentar esse pincel de várias formas, né? Eu posso vir aqui, ó, aumentar o tamanho dele. Aqui, eu posso com o botão direito aumentar o tamanho dele, mas eu prefiro apertar o Alt do meu teclado e botão direito do meu mouse ao mesmo tempo. Quando eu arrasto para direito, ele aumenta. Quando eu arrasto para a esquerda, ele diminui. Para cima, ele diminui a dureza. Para baixo, ele aumenta a dureza. E assim você controla rápido o mouse. Então, deixa eu diminuir a dureza, o tamanho tá bom. E para trabalhar, né, com a minha ferramenta de carimbo, eu preciso primeiro ficar atento a isso aqui, ó. Todas as camadas precisam estar selecionadas, porque eu estou trabalhando em mais de uma camada aqui. Alt pressionado, mantenho aquilo que eu quero copiar, ou seja, a origem, né, a origem do meu carimbo. E simplesmente carimbo aqui, ó. E ele vai copiando. Pronto. Ctrl D, Ctrl 0. Essa foto tá tão pequenininha, aquela remoção ali, eu poderia melhorar isso aqui, ó. Eu acho que ficou duro, né? Aqui, ó. Eu posso vir aqui e melhorar esses cantinhos aqui, ó, tá? Toda vez que você for dar ajuste fino, né? Geralmente é uma coisa que demanda tempo, né? Por isso que a gente usa muito o Lightroom para fazer edições em lote, né? E o Photoshop para ajuste fino, porque ajuste fino é uma coisa demorada. Não vou fazer aqui, né, muito ajuste fino, para a gente não ficar com uma aula muito grande, mas você entendeu a função e como é que você utiliza a ferramenta, tá? Então, a gente já tem aqui antes e depois, ó, já removemos aqui. Aqui embaixo, ó, você pode, lá no seu ajuste fino, né, quando você estiver na sua imagem, trabalhando com alguma coisa que tenha sido removida assim, você pode pegar o carimbo e continuar, ó. Vou aumentar aqui, botão Alt pressionado, botão direito do meu mouse. Eu posso pegar aqui e trazer a madeira aqui para cá. Ó, vou tirar aqui alinhado, tá vendo? Vou tirar alinhado porque toda vez que eu clico ele vai pegar a mesma origem. Eu posso criar aqui uma madeirinha falsa aqui. Ó, Alt aqui. E a gente cria aqui uma sensação Ctrl 0. Antes e depois, antes e depois, e a gente tem ali a nossa pontezinha de volta, certo? Então, basicamente, eu vou trabalhar com recuperação de manchas, carimbo e selecionando e sensível ao conteúdo. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Aqui, a mesma coisa, ó, posso pegar na minha caneta, marcar aqui. Lembrando que eu preciso deixar um espaço para o Photoshop raciocinar, né? O que ele vai copiar, da onde ele vai copiar. Tentando fazer da maneira mais simples, para você não ter muita dificuldade. Shift F5, ou você vem aqui em editar, ó, preencher. Tá? Você pode chamar a caixinha da mesma maneira. Sensível ao conteúdo, ok. Ótimo, Photoshop fez o trabalho dele. E eu posso continuar com o carimbo aqui, dando ajustes, né? Posso copiar daqui para cá, dar ajustes finos aqui, para você remover, né? Aqui também, aqui não preciso nem selecionar, aqui eu posso simplesmente
e clicando com carimbo e retirando. Como eu disse, não vou ficar fazendo ajustes muito finos. Aqui eu posso aumentar bastante, ó, aqui, ó, e posso copiar. Eu tenho que pressionar o Alt do meu teclado, vou dizer qual é a origem, ó, e posso copiar. Ó, vou apertar Alt de novo, porque eu gosto de ficar medindo para ficar certinho, fazer uma vez só. Alt. E aqui eu poderia corrigir aqui esse azulzinho e dando ajuste fino. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso pegar aqui Alt e trazer para cá, para tirar essa parte aqui que está chamando a atenção. Vamos botar um... Pronto. Ctrl 0. Antes e depois. Antes e depois. E a gente já tem aqui o nosso segundo passo, né? Com remoção das distrações da nossa imagem. O terceiro passo, eu vou para ajustes finos na modelo. Quando eu resolvi toda a parte do ambiente, né, toda a parte externa do meu ensaio, eu vou para modelo. Ctrl+, 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 tá? E aqui eu vou utilizar somente a recuperação de manchas. Essa é uma imagem que tem mais área externa do que o modelo em si, né? Então ela não está, apesar de ser uma imagem em altíssima resolução, ela não foi feita da modelo sozinha. Então não tem muito ajuste fino para fazer, porque ela é uma imagem que vai ficar mais comprimida. E aí vai uma super dica para você. Quando você estiver fazendo edição, qualquer tipo de edição, e você for trabalhar com imagem somente para a internet, somente para a web, né? Você vai colocar somente nas suas redes sociais, ou vai colocar no seu site, né? num tamanho de monitor, né? A gente vai aprender aqui como exportar para o Facebook, né? E para o Instagram. Mas se você vai trabalhar com imagem somente desse tamanho, diminua a imagem primeiro, porque você vai comprimir a imagem, muitos defeitos vão sumir, né? Vão desaparecer, e você não vai precisar de tanta pós-produção. Muitos detalhes, principalmente de pele, não aparecem quando a foto é comprimida. Então, o primeiro passo é comprimir a foto, caso você vai trabalhar somente para a web. Isso vai te economizar bastante tempo de pós-produção. Então, eu vou aumentar aqui. E aqui no rosto dela, tá? A imagem tem 200%, né? Eu não usaria. Eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu diminuir meu carinho. Eu venho aqui, ó, recuperação de manchas, tá? E vou simplesmente, ó, vou duplicar. Eu posso criar uma nova camada, tá? Vou criar uma nova camada, podia duplicar aquela camada, mas eu prefiro criar uma nova camada. Aqui em cima é importante que esteja mostrar todas as camadas, tá? Para ela poder trabalhar aqui na camada de baixo. E eu vou só clicar. Vou lá e eu posso tirar essas imperfeições. Eu só estou mostrando como funciona a ferramenta, porque no tamanho que essa imagem vai ser visualizada, dificilmente vai dar para perceber isso, né? Esses mini defeitinhos. O Ctrl Z, eu ia botar barra de espaço, né? Mas só para você ver que essa ferramenta é o que a gente utiliza normalmente para remover espinha, remover, né? Aqui ficou um cabelo na frente. Aqui, só dando pequenos ajustes, né? A gente pode colocar aqui só para dizer que fez ajustes finos na nossa modelo. Aqui ela tem um dentinho tortinho, e isso é uma coisa assim, se é uma foto de uma modelo que você vai entregar, não é para uma agência nem nada, vai entregar para a própria pessoa, eu normalmente não modifico nada, né, que seja característica da pessoa, a não ser que ela queira que modifique. E aqui também você pode utilizar, a gente pode utilizar a ferramenta de carimbo para clonar um dente que esteja mais certinho, ou a gente pode tentar simplesmente a recuperação de manchas, que muitas vezes o Photoshop consegue fazer um excelente trabalho. Ó, você vai clicando, ele aqui acabou clonando um pedacinho errado, mas ele fez até um bom trabalho. Ó, aqui ficou demais. Não, aqui eu teria que voltar, mas ó, antes e depois, antes e depois. E esse seria já o ajuste fino, né? Como a gente vai trabalhar com uma imagem menor e eu vou dar outros ajustes nessa imagem, eu não vou clarear os dentes nem os olhos, mas é o que poderia fazer também como ajuste fino, mas a gente não precisa nessa imagem. Ctrl 0, só para a gente visualizar, né? Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? Vou botar o antes e depois, mas se ver nessa distância, em 23%, você não vai enxergar nada, mas em 100%, deixa eu ver aqui, 100%, a gente já tem. Aqui, ó. A gente poderia tirar aqui os fiapinhos do cabelo também. Então, essa é uma ferramenta muito, muito prática e muito útil
para a gente fazer esse tipo de ajuste. Ctrl 0. E aí já tem aqui, né, o nosso terceiro ajuste aqui. Então a gente já ajustou a fotometria, a gente já fez a remoção de distrações, agora a gente deu ajustes finos no modelo, né? E a gente vem para a parte que eu mais gosto, que é a colorização criativa, que a gente poderia ter feito lá no Camera Raw, mas eu prefiro fazer aqui dentro, tá? Para fazer essa colorização criativa, eu vou tirar uma foto de tudo que eu editei até agora, tá? Então eu simplesmente venho aqui, Ctrl Alt Shift E. Tá vendo? Ele criou uma nova camada. E essa camada aqui estão com todas as edições que foram feitas nas camadas anteriores e que estão ativas, né? Essa é uma abordagem muito legal do Photoshop, porque tem algumas ferramentas do Photoshop que você não pode trabalhar numa camada vazia. Você precisa trabalhar na camada que já foi editada, né? Você precisa trabalhar na imagem, né? Como utilizar filtro para emagrecer, né? Você precisa trabalhar numa camada que tem imagem. Então, para continuar não destrutiva, né, a nossa edição, a gente cria uma nova camada com uma foto de tudo que a gente fez até aquele momento. Bom, e agora vamos para a colorização criativa. Existem algumas abordagens que eu gosto muito, né? Se você por acaso já me acompanha, né, lá no meu Facebook, no WhatsApp, né? Toda semana sai um vídeo novo com alguma dica de fotografia, né, do 100 dicas. E eu tenho várias abordagens diferentes para essa colorização que eu gosto muito de fazer no Photoshop. E aqui eu vou utilizar uma que é mais simples, mas que dá um resultado bem legal também. Então aqui, ó, eu vou chamar uma camada de ajuste, tá? Que é o pesquisa de cores. Aqui no pesquisa de cores a gente tem algumas opções aqui, ó, nesse arquivo 3D LUT, e que são muito legais, que você pode utilizar e experimentar na sua foto, né? Essa primeira aqui, ó, ele lembra muito aquele Orange e Teal, né, que é muito utilizado e que eu particularmente gosto muito também. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu vou desligar, tá, essa camada, vou desligar, tá bom? Vou voltar na minha camada 2, só pra gente visualizar, tá? Eu venho aqui vou chamar vou chamar aqui misturador de canais. Aqui no misturador de canais, se você trocar o canal de saída para o canal azul, colocar 100% de verde e 0% de azul, você tem o Orange Teal, que é o mesmo que você vai utilizar ali no pesquisa de cores. A vantagem de você fazer no misturador de canais é que você pode fazer outras composições de cores, né? Outras misturas de colorização criativa. E além, né, de você poder trocar essa cor, você ainda poderia chamar uma outra camada de ajuste aqui, de matiz e saturação, né? E aumentar a coloração, essa saturação dessas duas cores, né? Você vem aqui, ó, clica, aperta o botão esquerdo do seu mouse e arrasta para a direita e ele vai aumentar a saturação, né? Para a esquerda ele vai diminuir a saturação. E assim você pode brincar um pouco também com a saturação, né? Com esse Orange e Teal. Esse é um tipo de colorização criativa que eu gosto muito. Então, só para você aprender, uma outra opção que você pode brincar bastante aqui é com matiz e saturação e com o misturador de canais. Bom, vou fechar e vou deletar, que a ideia não é usar eles, é só para você visualizar. Então, vou deletar, voltei lá ao meu pesquisa de cores, tá? E aqui no pesquisa de cores eu tenho 3 que eu gosto muito de utilizar, que é o Edge Amber, e claro, evidente que não é em 100% da opacidade, né? Geralmente uma opacidade 30, 20, fica muito legal, ó. Né? E essa é uma imagem que tem bastante, né, dessa coloração, então fica bem legal, né? É claro que a gente ainda vai dar um ajuste fino para tirar da pele da modelo, mas aqui o Edge Amber geralmente fica muito legal quando você quer esquentar uma foto. Outro que eu gosto muito também é o Fog Night, que é o que a gente vai utilizar nessa aula, e esse Fog Night a gente aumenta mais, tá? Eu vou deixar aqui 80% mais ou menos. E o Moonlight, que também dá essa coloração como se tivesse, né, com a luz da lua, né? Moonlight, a luz da lua. E é muito, muito legal também, que você dá de uma coloração completamente criativa na sua imagem, né? Não só corrigir, mas como você pode fazer essa parte mais criativa. Então, eu vou voltar lá para o meu
Fognight. Vou deixar meu Fognight aqui mais ou menos, deixa eu botar aqui em 80%, deixa eu ver como é que fica. Pra mim tá bom. Porque eu quero acender essas luzinhas aqui depois. Então, eu vou deixar mais ou menos de 80%. Depois a gente pode ver a qualquer momento aqui e aumentar, né, essa opacidade ou diminuir para ver como é que vai dar o resultado final. Vou dar Ctrl mais aqui, porque eu vou fazer o ajuste fino da modelo. Eu não quero, evidentemente, que a pele dela fique nessa coloração. Então, eu vou remover um pouco, né? Toda vez que a gente trabalha com colorização criativa, é importante a gente ficar atento, né, de que a parte dessa coloração ela vai refletir na modelo, nas pessoas que estiverem na sua foto. Então não pode remover 100%, senão fica falso. Então alguma parte dessa coloração precisa ficar. Como é que a gente remove alguma coisa do Photoshop? Utilizando máscara, né? Então eu tenho a máscara aqui, ó, cliquei na minha máscara, tá? E máscara funciona no Photoshop como qualquer máscara. Ou seja, máscara serve para quê? Mostrar algumas coisas e ocultar outras. E no Photoshop, como é que ela faz isso? Toda vez que minha máscara está branca, ou tem partes brancas na minha imagem, na minha máscara, eu vou revelar coisas. E toda vez que eu pintar de preto ou ela estiver preta, eu vou estar ocultando partes do que eu coloquei. No caso aqui, eu fiz, né, uma colorização criativa, utilizei o Fognight e ele está 100% sendo mostrado aqui, ó. Está 100% branco, então ele está 100% revelado o meu Fognight. E agora eu vou retirar parte desse Fognight da minha modelo. Para isso, eu preciso que aqui esteja preto, na cor de primeiro plano. Aqui precisa estar preto. Eu venho aqui com o meu pincel. E o meu fluxo aqui tem que estar baixinho, tá? Eu deixei em 50%. Você pode deixar, geralmente, o mais baixo possível. Como é que funciona o fluxo no Photoshop? Né? Você imagina um pincel. Se eu passar uma vez, se o meu fluxo estiver em 10%, para eu conseguir 100%, eu tenho que passar 10 vezes esse pincel. Né? 10, 20, 30, 40, 50, e assim vai. Meu fluxo em 50% quer dizer o quê? Que se eu passar ele uma vez, eu retiro 50% do efeito. Se eu passar duas vezes no mesmo lugar, eu retiro 100%. Então, botão direito do mouse, vou aumentar aqui para ser mais fácil. E vou só, tá vendo? Como já 50% já é bastante coisa, eu poderia até tirar menos. De repente, tirar menos, se... Vou diminuir. Eu vou retirar e eu preciso visualizar isso em relação ao meu fundo. Como é que ficou? Se não ficou muito falso, né? Antes e depois, antes e depois. Deu um destaque nela. Eu poderia retirar um pouquinho menos. Eu vou deixar 50%. Tá? E como é que eu faço? Eu passo o mouse muito de levinho, né? Assim. E vou arrastando. E para mim já é suficiente. Eu olho ali na minha máscara se falta algum lugar específico, né? Para não ficar. Não pode deixar muito 100%, senão fica muito falso. E a gente já tem aqui, então, a nossa colorização. Aí agora você pode aumentar ou diminuir a opacidade para ver como é que fica, ó. Tá vendo? Se você aumentar muito, ela acabou de se destacando muito. Então você tem que ter cuidado aqui com a sua opacidade. Eu vou deixar em 90 para a gente ter a sensação das luzinhas melhores. Pronto. Então a gente já tem a nossa colorização criativa e agora eu vou fazer um detalhe, né, que é acender essas luzinhas. É uma abordagem que eu acho muito divertida, muito legal no Photoshop, que você pode utilizar não só para acender alguma coisa, né, acender luzes, que às vezes pode ser uma necessidade, principalmente quando a gente faz ensaio externo, mas você também pode dar brilho em objetos, né? E é muito legal, às vezes você tem uma aliança de casamento, né? Quando você faz aquelas fotos, e às vezes um brilhozinho pode ser aquele detalhe que está faltando. Então, para fazer essa abordagem, eu vou criar primeiro uma nova camada. Nova camada. E nessa nova camada aqui, eu vou passar para subexposição de cores. É muito importante isso. Passado para subexposição de cores, eu tenho mais um detalhe para configurar. Eu vou clicar duas vezes aqui nessa parte cinza e ele vai abrir para mim o Photoshop, o estilo de camada. E aqui no estilo de camada, eu vou tirar isso aqui, ó. A transparência determina a camada. Vou remover isso, vou dar OK. Vou pegar o meu pincel, que já está selecionado. Eu preciso de um fluxo muito baixinho, tá? Eu vou passar para 10%.
E aqui, ó, eu posso pegar branco, acender essas luzinhas brancas, mas eu vou pegar uma cor mais amarelada. Vou pegar uma cor aqui da roupa dela mesmo. Pronto. Só para ficar mais compatível com a imagem que eu estou trabalhando. Vou dar OK. Então, lembrando, peguei uma camada nova. Essa camada nova eu passei para subexposição de cores. Cliquei 2 vezes na parte cinza. No estilo de camada, eu removi a transparência, determina a camada. E aqui eu escolhi uma coloração amarela. Estou com meu pincel, fluxo 10%. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Vou passar aqui. E agora eu venho com meu pincel pequenininho. Só arrasto aqui, ó. Arrasto para cima. Eu clico com o botão esquerdo do meu mouse e passo para cima e para baixo aqui algumas vezes, né? A quantidade que eu achar suficiente para dar a sensação de que minha luzinha está ligada. E é só ir arrastando, só ir arrastando, ó. Só ir arrastando. Essa abordagem é muito, muito legal. Você pode criar muitos efeitos muito interessantes no Photoshop. Ensaios, principalmente ensaios. Ctrl 0, aqui, ó. Antes e depois, antes e depois. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, para você visualizar antes e depois, antes e depois. É uma abordagem muito, muito, muito legal. E aqui, ó, eu vou criar vou duplicar essa camada, ó, deixa eu dar Ctrl 0. Quando eu duplicar, essa luz vai ficar mais forte. Ctrl J. Tá vendo? Essa luz ficou mais forte. Então, se você quiser acender mais as suas luzinhas, você pode duplicar essa camada. E nessa camada que eu dupliquei, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, eu vou dar o ajuste aqui nos brincos, para mostrar para você que às vezes o detalhe, principalmente quem fotografa também joias, faz alguma coisa, essa é uma abordagem muito legal. Ó, vou arrastar aqui para cima uma vez só. Não soltei o botão, ó, porque ele é bem forte esse efeito, ó. Ctrl 0. Olha como destaca. Isso é incrível quando a gente faz isso em aliança, em anéis, em brinquinhos, em cordões. Esses são aqueles detalhes, né, que fazem toda a diferença. Eu poderia acender essa luz aqui atrás também, ó. Deixa eu aumentar o meu mouse aqui, ó. Poderia arrastar aqui, ó, e deixar essa luz aqui acesa. Eu vou passar atrás, tá? Mas eu não quero que fique assim, só para você entender que você pode utilizar essa abordagem. Eu poderia aumentar aqui o meu pincel, ó. E arrastar, não soltei o mouse, tá? Eu tô arrastando, tá em 10%, ó. Eu poderia criar uma iluminação aqui, ó, como se essa luz realmente estivesse refletindo aqui, tá vendo? Criando uma sensação de luminosidade ali bem interessante. Não vou utilizar nessa foto, mas é uma abordagem que você pode usar, tá? Ctrl Z, Ctrl Alt Z. Bom, vou deixar a luz acesa ali atrás também, né? E você poderia acender essas luzinhas aqui todas, né? Você entendeu como é que funciona essa abordagem, né? É uma abordagem muito interessante e que dá uns resultados muito, muito legais. Pronto, eu agora acabei com essa parte, né? Já fiz toda a minha colorização criativa e agora eu vou para o meu outro passo, né? Que é meu quinto passo, que é de nitidez. Então, feito toda a edição, né, todos os passos de uma edição até aqui, o meu fluxo de trabalho sempre vai terminar com nitidez e exportação. Para fazer nitidez, eu vou fazer de novo aquela foto minha lá, com todos os ajustes que eu dei até agora, né? Ctrl Alt Shift E. E ele criou essa camada aqui, né? E a gente saiu daqui, ó, para aqui. E nessa camada aqui, agora eu vou dar nitidez, né? Então, nesse meu fluxo de trabalho, eu vou utilizar sempre a nitidez antes da exportação. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar um filtro do Photoshop. Existem várias abordagens diferentes, várias formas do Photoshop dar nitidez numa foto, mas essa eu considero uma das mais profissionais e mais eficientes para a maioria das fotos que você possa trabalhar, tá? Então, aqui, com a minha camada selecionada, eu venho em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Aqui na máscara de nitidez, a primeira coisa que eu vou fazer é criar volume para minha foto. E como é que eu crio volume para minha foto? Trabalhando com intensidade baixa, tá? E essa intensidade aqui é entre 10% e 15%. Vou começar aqui com 15%. E raio alto. Deixa eu diminuir essa visualização. Deixa eu pegar aqui uma parte
Eu gosto de pegar a parte aqui da roupa, de pegar da roupa aqui. E vou pegar um raio alto. Olha, perceba lá na foto, ó, como vai aumentando. E raio alto, que eu falo, é raio alto mesmo. É entre 100 e 200, dependendo do tamanho da foto, né? Quanto mais perto for essa foto, né, maior o raio que você pode trabalhar. Então aqui, olha a diferença. Deixa eu deixar em 120. Aqui antes e depois. Consegue perceber na foto? Essa é uma foto muito grande que está em 25%, mas você consegue perceber o volume aqui, ó. Perceba na modelo o volume da foto. Olha como ganha volume a foto. Essa é uma abordagem muito, muito legal. Eu vou dar OK. E agora vou fazer a parte da nitidez. Vou lá em filtro, tornar nítido, é o mesmo filtro. Máscara de nitidez. A diferença agora é que eu vou inverter. Eu agora vou trabalhar com intensidade alta e raio baixo. Vou começar com raio 1. Vem aqui para raio 1. E a intensidade eu vou aumentando aqui. Geralmente eu trabalho com intensidade 100. Deixa eu botar 100 aqui. Tá vendo? Onde você tem que ficar atento nesse tipo de abordagem? Quando você tem pele envolvida, né? Para não acontecer isso aqui, ó. Você tá vendo que a pele tá ficando, ó, antes e depois. Deixa eu aumentar aqui a foto, Ctrl+, Ctrl+. Deixa eu puxar para cá para você visualizar. Você tem que ficar atento quando você trabalhar, que você vai trabalhar sempre com a imagem, né? O máximo que sua imagem vai ser aumentada é em 100%. Né? Então aqui, ó, você tá vendo que a pele, ó, antes e depois, que a pele fica, né? Agora, a gente pode dar esse tipo de intensidade, né? Prestando atenção em todo o resto, porque você já sabe, a gente pode mascarar e reduzir, né, esse efeito na pele. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui a intensidade. Eu vou ficar prestando atenção mais no cabelo e na roupa. Deixa eu trazer minha máscara para cá. Deixa eu aumentar um pouquinho o raio. Ó, ficou forte demais. Deixa eu botar raio 1,5 e 100% de intensidade. Deixa eu ver antes e depois. Olha a diferença da nitidez. Antes e depois, antes e depois. Vou dar OK. E agora eu vou corrigir, né? Vou corrigir essa parte que está na pele. Como é que eu faço isso? Criando uma máscara. Então, venho aqui no Photoshop, máscara. E aqui na máscara eu vou deixar um fluxo em 50%. Porque eu não posso retirar muito também, senão vai ficar falso. E você já sabe, né? Para remover aqui, ó, tá em preto. Já tô com o meu pincel selecionado. E vou passar aqui, opa, Ctrl Z. Máscara selecionada, eu tenho que botar meu fundo aqui que estava desabilitado. Ó, pronto. E eu passo aqui, eu vou passar de leve, ó, Ctrl Z, porque eu passei sem querer no brinco. O importante é que quando você der essa abordagem, é isso. A preocupação basicamente é com pele. Então, ficar atento e remover da onde você acha que realmente ficou em 100%, tá? Não adianta aumentar em 200%, porque aí você vai ver defeitos que você não veria normalmente. E sempre ficando atento também ao tamanho da imagem que você vai trabalhar. Aqui eu vou deixar no olho e na boca, que geralmente fica muito legal o resultado, para você chamar a atenção, né? Que é a parte que a gente interessa ficar mais nítida. Pronto. Pronto. Deixa eu ativar minhas camadas aqui, que eu desliguei tudo. Eita! Pronto. Pronto. Deixa eu fazer aqui o antes e depois. Olha a diferença. Olha a diferença, principalmente aqui, ó, na roupa dela. E olha a diferença também no cabelo, no rosto, ó. Eu não sei se consegue visualizar muito bem que tá gravando. Dá uma diferença bem grande. Essa é a minha abordagem que eu acho muito, muito legal. Bom, a gente já fez a parte da nitidez, né? Então, a gente fez a fotometria, a remoção de distrações, né, da imagem. A gente fez ajustes finos no modelo, colorização criativa, né? E agora a gente fez a parte de nitidez.
E a última parte é de exportação. Então, uma vez que eu fiz todos os ajustes da minha imagem, né, já retirei tudo, já fiz a nitidez final que eu queria aqui, criei a nitidez que eu precisava, eu agora vou exportar. E aí tem algumas coisas interessantes para você ficar atento. Quando a gente trabalha com Photoshop em PSD, a gente normalmente fica com arquivos muito grandes, né? Você pode ver aqui que tem várias camadas trabalhadas aqui. O RAW já é uma imagem muito grande. Então, como é que eu guardo essas imagens? Se eu tenho muitas edições na minha imagem e eu sei que em algum momento eu posso voltar nessa foto e precisar fazer uma colorização diferente, eu vou utilizar isso em outro tipo de mídia, então eu vou precisar dessas edições, eu mantenho salvo um PSD dessas fotos, tá? Se você não for trabalhar, se você está fazendo isso para um cliente e você não vai mexer mais nessa foto para nada, né? Você só vai trabalhar com a versão final dela, você já pode salvar ela como JPEG em alta resolução e ficar somente com essa versão, tá? Por quê? Porque o PSD é um arquivo muito grande. Para você ter uma noção, esse arquivo aqui, né? Ele está agora atualmente, ó, com 320 megas, né? O RAW dele, como ele foi feito, essa foto foi feita na 1D Mark III, né? Um RAW, geralmente é um arquivo muito mais pesado, ele veio para cá com 24 megas. E com essas edições, a gente chegou a quase 320 megas. Então, é um arquivo muito grande para você manter. Quando você fala em uma foto, em 2 fotos, em 10 fotos, nem faz tanta diferença, mas quando a gente gosta de fotografar, como estamos falando com fotógrafo, é claro que a gente está falando às vezes de 1.000, de 2, 3, 10 mil fotos, e isso, com o tempo, faz uma diferença muito grande em relação a tamanho de HD, né? Você acaba gastando muito espaço no seu computador. Então, é uma coisa para você avaliar. E como é que eu resolvo isso? Então, a primeira coisa que eu faço é salvar em PSD, caso eu realmente tenha certeza que eu vou precisar desse PSD depois, tá bom? Senão, eu nem salvo em PSD. Então, vou lá, arquivo, salvar como, Ctrl Shift S, vou pegar lá, vou salvar aqui, vou colocar em PSD, vou deixar esse nome mesmo aqui, vou botar aqui ensaio. Ensaio, pronto. Salvo aqui, PSD, pronto. Eu já tenho minha imagem salva em PSD. Eu agora vou transformar. Se você não vai editar mais, não vai precisar desse arquivo, você pula a parte de salvar em PSD, se você realmente não for utilizar. E agora eu vou salvar em alta resolução para o meu cliente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, botão direito, achatar imagem. Porque quando eu faço isso, o Photoshop pega todas as minhas camadas, e transforma de novo num plano de fundo. Camadas essas que estejam ativas ou não. Ele vai e junta todas essas camadas numa nova foto, né? Numa única só. E ele caiu aqui, ó, para 63 megas. De 320 para 63. Quer dizer, já é uma diferença bem grande você utilizar. Então, você poderia salvar, né? Se você quisesse, assim. Então, agora eu vou exportar para JPEG. Ctrl Shift S, vou botar aqui, vou abrir, JPEG, e vou salvar ensaio JPEG. Pronto. Quando ele abrir essa caixinha aqui, isso aqui é uma outra dica para você, né? Você pode salvar na qualidade 10, 11 ou 12. O algoritmo do Photoshop está cada vez mais inteligente. Então, não faz muita diferença de qualidade final da foto você salvar em 10, mas em tamanho faz. Olha, eu tenho 6,5 em 10, vou passar para 11, esperar ele ler. Ó, 9,8 em 11 e em 12, opa, ele tem 18,6. Ele quase triplicou, né, de tamanho, simplesmente cotando qualidade 12 para 10. Então, você pode perfeitamente salvar em 10 e ainda ficar com 1/3 do tamanho na sua imagem. Vou dar OK. Pronto. Eu agora tenho aqui, né, o meu ensaio aqui, a minha foto salva já no tamanho direitinho final que eu mandei para o meu cliente. Bom, a gente já exportou, né, em alta resolução para o nosso cliente, né, se for o caso, e agora a gente vai exportar para as redes sociais, né, Facebook e Instagram. O Facebook tem algumas características importantes. Quando a gente exporta qualquer coisa para rede social, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no perfil de cor. Onde eu vejo isso aqui no Photoshop? Eu venho editar, converter para perfil. Olha, nessa caixinha aqui, ó,
eu vou passar, tá vendo aqui? Espaço de origem, ele está em Adobe RGB. Né? A gente tem alguns espaços de cor que a gente pode trabalhar e que tem quantidades de cores diferentes. Né? Por padrão, muitas câmeras de DSLRs possuem espaço de cor sRGB, mas várias outras já aceitam Adobe RGB. Acontece que o nosso monitor, o nosso celular, todos eles enxergam em sRGB, ou seja, eles enxergam menos cores do que nós, né, próprios enxergamos. Então a gente precisa trabalhar no mesmo espaço de cor. Não adianta eu ter uma foto Adobe RGB ou Profoto, que tem muito mais cores, e colocar na internet, porque as pessoas não vão enxergar essas cores, porque os monitores são sRGB. Então o perfil aqui de origem é Adobe e o espaço de destino aqui, ó, eu vou escolher sRGB. Vou dar OK. E eu já tenho agora espaço de cor, que ele realmente vai ser, a minha foto vai ser vista dessa maneira que eu estou vendo aqui no meu monitor, porque ele está no mesmo espaço de cor que ele vai ser utilizado pelos monitores, né, na internet. E, bom, uma vez que eu tenho já o meu espaço de cor, eu preciso decidir o tamanho disso. O Facebook ele tem um algoritmo que ele vai simplesmente escolher para você o melhor tamanho e o melhor peso da sua imagem de acordo com o que ele acha que é importante. E isso normalmente não bate muito bem com o que você precisa. Tá? Então a gente precisa colocar no melhor tamanho que ele aceita, a gente mesmo escolhe isso e o algoritmo dele, quando esbarrar com esses valores, ele não vai mexer na sua foto e assim você vai garantir que as pessoas vão ver a sua foto como você realmente quer. Os tamanhos que o Facebook, né, a maior aresta no caso, né, que no caso daqui a minha é horizontal, que ele aceita é 720, 960 e 2048. Então, no caso aqui, como eu tenho uma imagem muito grande, eu vou colocar em 2048, porque eu consigo, né, diminuir ela para 2048. Então, eu venho aqui, imagem, tamanho da imagem, e aqui, ó, onde está 5.760, né, que é a minha largura, se fosse a altura, eu ia mexer na altura, eu vou colocar 2048. E aqui, ó, em reamostrar, eu vou escolher bicúbico mais nítido, que é o algoritmo de redução do Photoshop, onde ele vai deixar, né, comprimir essa imagem, mas deixando o mais nítido possível nessa compressão, que é o que interessa a gente. Vou dar OK, Ctrl 0. E agora, antes de finalizar, de exportar, né, minha imagem para poder colocar no Facebook, eu vou dar um ajuste fino, que é um toque final, que é um pouco mais de nitidez de saída, para garantir que minha imagem vai ficar o mais nítida possível lá no Facebook. Então eu vou criar uma nova camada, né? Vou duplicar, Ctrl J, e aqui eu vou vir em Filtro, Tornar nítido, Tornar mais nítido. Ó, você percebe que é bem forte esse ajuste, ó, antes e depois, né? Ctrl mais, botar em 100%, ó, antes e depois, é um ajuste muito forte, ele não tem possibilidade nenhuma de você fazer esse ajuste, é só uma finalização de nitidez, então eu vou trabalhar na opacidade. Então toda vez que eu dou esse ajuste final para exportar para a rede social, eu geralmente coloco entre 30% e 40% dessa opacidade. Vou escolher aqui 30%, olha a diferença já, antes e depois, você ainda consegue perceber, deixa eu ver com 40%, antes e depois. Deixa eu ver se ficou muito... Não ficou. Você tem que visualizar sempre em 100%. Para mim está ótimo em 40%. E esse é o resultado final aqui. Né? E eu simplesmente posso ir lá e salvar. Ctrl Shift S. Salvar aqui em JPEG. Posso colocar minha versão do ensaio aqui para Facebook. E já tenho a minha versão final aqui. Vou deixar em 10 para o Facebook pronta. Para o Instagram, a única diferença é o tamanho. Eu venho aqui em imagem, tamanho da imagem, e colocaria a parte maior, né, a maior aresta em 1080. Pronto, Ctrl 0. E esse seria o tamanho aqui do Instagram. Né? Não vou colocar de novo, não preciso mais colocar a nitidez de saída, simplesmente posso salvar Ctrl Shift S com uma versão para Instagram. Instagram, pronto. E já tenho
as minhas 3 versões aqui da minha imagem, com todo o fluxo de trabalho, né, de fotometria, remoção de distrações, ajustes finos da modelo, colorização criativa, nitidez e exportação. E esses foram os 6 passos do meu fluxo de trabalho. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa e que você coloque em prática na sua jornada fotográfica. Te vejo ou no Fotodicas Brasil, ou em uma live do Facebook, em algum lugar pela internet, numa próxima dica ou numa próxima aula. Muitíssimo obrigada por ter assistido até aqui. Vamos juntos!